Olá, gente, boa noite, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre o capítulo 9 de Isaías, que ele fala sobre o nascimento e o reino do príncipe da paz. O profeta Isaías, ele recebe uma profecia, uma visão da parte do Senhor Jesus, explicando o que estava por vir em Jerusalém. Como seria tratado o povo de Israel, o povo de Judá. E nessa palavra que o Senhor deu, ele começa dizendo a Isaías a seguinte coisa: que a terra que estava aflita não continuará a obscuridade, que nos primeiros tempos Deus, tornou desprezível a terra de Zebulon e a de Naftali, mas nos últimos anos ele tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. Quando ele diz isso, que no início a terra era aflita e ela vivia em obscuridade, ele está querendo dizer que no início o povo havia se corrompido, ele havia escolhido pecar, uma vez que todos nós temos o livre-arbítrio e nós decidimos fazer da nossa vida, principalmente com Deus, o que quisermos. Embora muita gente prefira ainda fazer nada com Deus. É um direito que a pessoa tem e o Senhor não interfere. Isso chama livre-arbítrio, liberdade de agir, de escolha. Então, no início, quando havia a obscuridade, quando havia o pecado, Deus tornou desprevisto Zebulon e Naftali. Mas nos últimos dias, o Senhor tornará glorioso o caminho do mar além do Jordão, da Galiléia dos gentios. Por quê? Porque na Galiléia dos gentios era de onde sairia o Galileu, o Filho do Deus vivo, que viria sobre a terra, que seria gerado de uma mulher virgem e que esse estaria entre nós e viveria pregando a palavra do Senhor, e no final ele seria morto, crucificado, carregando sobre ele os nossos pecados. Pecados que seriam extintos ali na cruz, não porque eles deixariam de existir, mas extintos porque o homem ele teria a liberdade de poder se reconciliar com o Senhor. E se ele se reconciliasse, Deus o perdoaria e este alcançaria salvação. E Deus, homem Deus que veio à terra, ele sairia da Galiléia dos gentios, mais especificamente na cidade de Nazaré. Bom, o povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhe a luz. Mais uma vez, esse versículo, ele reafirma que é dali que veio o Senhor Jesus. Por quê? O Vale da Sombra da Morte, ele era conhecido por ser literalmente um lugar em que, de um lado e do outro, eram paredes de rocha, montanhas altas, que tinham várias rochas com frestas. E nessas frestas, os ladrões, os salteadores, eles entravam para atacar as pessoas, os transeuntes que iam de uma cidade para outra. E também neste lugar entravam os animais ferozes, animais que atacavam tanto o ser humano que passava, quando fazia sua viagem de uma cidade para outra, lembrando que ela era feita ao lombo de um animal, de um cavalo, de um jumento, ou a pé. Aquelas pessoas mais simples, elas viajavam a pé, e esses animais o atacavam. Então, tirando a circunstância dos animais e dos ladrões que poderiam ficar
escondido nas frestas que haviam nas montanhas rochosas, que era conhecido como o Vale da Sombra da Morte. Ele também era um vale de sombra da morte porque às vezes chovia em locais mais altos. E de uma hora para outra, com o céu azul, de repente vinha aquela água correndo no caminho. E aquela água poderia afogar alguém, porque ela chegou de forma desprevenida para as pessoas. E elas não tinham para onde correr, uma vez que estava cercada de montanhas rochosas cheias de frestas. Bom, e o povo que andava em trevas viu a grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-se a luz. Quer dizer, eles foram contemplados também com essa oportunidade de salvação. E este povo, ele tem se multiplicado. Eles se alegram diante de Deus como nos dias de ceifa, e exultam como se tivesse repartido despojo. No dia de ceifa, eram dias em que se faziam celebrações, dias em que muitas vezes comemoravam a colheita, o plantio, o povo dançava, bebia, se alegrava, porque Deus providenciou o alimento para eles. E quando eles atacavam uma cidade e saíam vitoriosos, eles saíam levando de lá as pessoas escravas, aqueles desertores e os bens que haviam naquela cidade. E esses bens eram depois divididos entre eles, o despojo. Aí mostra que este povo tem se multiplicado. O povo que se diz é o povo de Israel. Eles se alegram diante de Deus, como nos dias da ceifa, e exultam como se tivesse repartido os despojo, porque Deus quebrou o jugo que estava sobre eles, a vara que lhe feria os ombros e o cedro do seu opressor. Aí eu faço vocês se lembrarem lá de Jeremias, quando houve a contagem da história em que Deus mostrou como o povo seria oprimido, que Deus fez com que ele colocasse sobre si um peso de jarros, colocasse sobre si um jugo. E tanto que no início era um jugo de madeira, que Jeremias pegou e quebrou, e depois o Senhor colocou o jugo de ferro, mostrando que seria mais forte ainda, uma vez que o povo havia se rebelado. Então, neste momento, quando viesse o menino, quando viesse o reino do príncipe da paz, esse jugo seria quebrado. E a vara que feria os ombros também, porque a vara era aquela que era usada para bater nos escravos, bater nas pessoas que não obedeciam aos costumes da cidade em que ela estava acolhida por aqueles que levaram eles, às vezes como escravo. E era também o cedro do opressor, que era um instrumento que usava para oprimir as pessoas. Era como se fosse uma vara, era onde eles ficavam muitas vezes amarrados. Então Deus tirou esse peso deles, ou seja, Deus tirou o pecado, dando a eles a oportunidade de experimentarem o livre-arbítrio para escolher se reconciliarem com o Senhor. Aí fala assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E isso aumentará o seu governo e trará paz sem fim sobre o trono de Davi e seu reino, que será estabelecido e firmado mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. Porque que era sobre o trono de Davi. Se você pegar a Bíblia e for ler, o Senhor Jesus, ele é descendente
da linhagem de Davi. E por isso que Davi, ele é tido como o rei que trará o renovo a Israel. Aí o Senhor, no final, ele entrega que esse povo será estabelecido e firmado mediante o juízo e a justiça, porque o juízo e a justiça haviam sido abandonados pelos reis de Jerusalém, onde Israel, onde Judá estava há muito tempo. E o povo roubavam os dinheiros e levavam para si, eles não olhavam a causa dos necessitados, eles não agiam com justiça com o órfão e com a viúva. Eles se importavam consigo mesmo em acumular bens e riqueza em suas casas. Aí Deus também entrega uma outra profecia contra o reino de Israel, que o Senhor, ele entregou essa profecia dizendo que o Senhor enviou uma palavra contra Jacó. E essa palavra caiu sobre Israel. Por que Israel? Se você for olhar na Bíblia, a linhagem é Abraão, Isaac e Jacó. E Jacó teve o seu nome mudado para Israel. E Israel foi aquele que deu origem à cidade de Israel. Lembrando que cada líder de uma família, líder de uma tribo, é aquele que dava o nome à cidade que estava sendo criada. Então, Israel, que era a cidade prometida a Jacó, que teria um povo muito grande, como areias da praia, impossível de contar, tudo que Deus prometeu a Jacó cairia sobre Israel. Todo o povo o saberá. Efraim, os moradores de Samaria, que em soberba e altivez de coração diz: tijolos ruíram por terra, mas agora edificaremos com pedras lavadas. Cortaram-se os sicômoros, mas substituiremos por cedro. O povo, mesmo Deus tratando com ele, eles achavam que eles eram melhor e maior que Deus. Que eles acharam que tudo aquilo que Deus destruiu, eles poderiam reconstruir de forma mais robusta, mais firme e que jamais seria destruído. Mas veremos em capítulos posteriores que novamente Jerusalém vai vir à ruína. Aí o Senhor suscita contra eles os adversários de Rezim e os inimigos, e mostra que do Oriente vêm os sírios, e do Ocidente vêm os filisteus. E o objetivo desse povo que vem contra eles é o mesmo: devorar Israel de boca escancarada, quer dizer, por completo. Todavia este povo não se voltou para quem o fere, nem busca o Senhor dos Exércitos. Israel se entregou como ovelha muda. Ele não deixou cair a ficha de que se ele se arrependesse daquele pecado que eles estavam cometendo, o Senhor era fiel, que poderia os livrar mais uma vez do pecado que eles haviam cometido. Então, o Senhor fala assim: todavia, este povo não se voltou para quem o fere, nem busca o Senhor dos Exércitos. Mas o Senhor corta de Israel a cabeça e a cauda, a palma e o junco, num mesmo dia. Quem era a cabeça? A cabeça eram os anciões, o povo de respeito, o povo que tinha o poder sobre a terra de Jerusalém. E a cauda era o povo que ensinou, os profetas que ensinavam a mentira. O Senhor não regozija com Israel, nem se compadece dos órfãos e das viúvas, porque os ímpios, os malfazejos, eles proferem doidices. E por causa da ira do Senhor dos Exércitos, a terra será abrasada e o povo será pasto queimado no fogo. Então Deus tratará Manassés contra Efraim
e Efraim contra Manassés, e juntos atracarão Judá. Quem era Manassés? Manassés era o filho mais velho de Abraão. Efraim, o filho mais novo de Abraão. Só que Efraim recebeu a bênção de ser o novo líder da tribo de Israel. E é por causa disso que todo este povo vai sofrer, porque eles não aceitam que o mais novo reina sobre ele. E por causa disso, a ira do Senhor não se afastará desse povo. E nós veremos no capítulo 10 o que vai acontecer uma vez que esse povo não aceita ser tratado por Deus dessa forma. Amém?